Gente, o nome da pregação de hoje é: o cristão pode beber? Pode tomar uma cachaça? Conhaque? Nossa, hoje tem tanta marca de cerveja, né? Nem sei, são tantas. Pode beber? Pode beber. O cristão pode beber? Romanos capítulo 14, versículo 13. Vamos ler. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tende como propósito não pôr pedra de tropeço ou obstáculo diante de vosso irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nada por si mesmo é ritualmente impuro, a não ser para quem assim o considera. Ele está falando da comida, obviamente. Lembra o contexto aqui de Romanos 14? Algumas pessoas acreditavam que se eles comessem alguns cristãos, e eram cristãos, Paulo os chama de cristãos. Paulo não diz que eles eram fariseus ou falsos crentes. Eram cristãos, mas eles tinham uma fé fraca. Eles acreditavam que certas coisas eles não podiam comer. E Paulo, então, diz que Paulo faz parte do grupo dos fortes, que sabia que todas as coisas que foram criadas por Deus, recebidas com ação de graça, podem ser ingeridas. Não havia problema algum. Mas aí, Paulo, aqui nesse contexto de Romanos 14, ele vai além. E ele diz assim, olha, é verdade, há muitas coisas que são lícitas a vocês, mas em alguns momentos, por amor a outros, vocês podem se abster. E aí, esse então é o tema aqui, dos crentes fracos, dos crentes fortes. E em relação a esses assuntos que na prática, diz Paulo, não faz diferença comer ou não comer. Esse era o tema de Paulo, lembra? Ele fala, olha, se você comer, você não vai ganhar nada, se você deixar de comer, não vai perder nada. Então, em relação a essas coisas que não fazem diferença, Paulo está dizendo, seja amoroso, não seja radical. Em relação a essas coisas que não fazem diferença alguma, não briguem, não se matem por essas coisas que não fazem diferença alguma na vida de vocês. Sejam amorosos, sejam misericordiosos. E esse é então o contexto de Romanos 14. Verso 15, pois se teu irmão se entristece por causa de tua comida, não estás andando segundo o amor. Por causa de tua comida não faça perecer aquele por quem Cristo morreu. Não deis motivo para que seja difamado o que considerais bom. Porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus e aceito pelos homens. Portanto, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Na verdade, todo alimento é puro, mas se torna um mal se alguém vir nisso motivo de tropeço. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa que se torne motivo para que teu irmão tropece. A fé que tens, guarda para contigo mesmo diante de Deus. Feliz aquele que não se condena naquilo que aprova. Verso 23, mas o que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Então, eu quero começar dando um princípio geral que está muito exposto aqui. O primeiro princípio é: o amor nos prende. Muitas vezes, mesmo diante de algo que é lícito, nós podemos optar por não nos aproveitarmos, não utilizarmos desse nosso direito, por amor aos nossos irmãos. No caso da bebida, é pecado beber moderadamente? Não, não é. Não é. Eu não bebo, não beberei, nunca bebi, mas não é pecado. Não é pecado beber moderadamente. Jesus multiplicou vinho. Se fosse pecaminoso, como que Jesus iria multiplicar aquilo que seria pecaminoso, aquilo que seria instrumento de pecado? Jesus, então, seria um agente de pecado, seria um absurdo. Segundo, a ordem bíblica é não se embriagar. Se essa é a ordem bíblica, isso se deduz, obviamente, que beber moderadamente não é pecado. Porque se fosse, ele não diria não se embriague, e sim, não beba em hipótese alguma. Não seria não fique cachaçado. Simplesmente seria não beberás, em hipótese alguma. Ora, alguns dizem, mas o vinho era suco de uva, na realidade. Ora, os tradutores, quando eles vão traduzir, claro que eles podem errar, é óbvio que eles podem errar,
mas eles pegam aquilo que é um paralelo. Suco de uva não tem teor alcoólico. Então não faria sentido algum que eles traduzissem vinho, sendo que para nós vinho tem o teor alcoólico. Então não faria sentido. Por exemplo, em se tratando quando Jesus multiplicou água em vinho. Não, ali não era vinho, era suco de uva. Então os tradutores erraram completamente. E não, é vinho mesmo. Terceiro, na ceia, Paulo repreende a igreja de Corinto porque tinha gente indo para a ceia e ficando embriagado. Veja o que declara o texto. Porque ceia era aquela coisa farta mesmo. A gente vai tentar reproduzir isso aqui, construindo aqui, fazer ocasionalmente uma nossa ceia. Não para você ficar bêbado, mas... E aí, a ceia acontecia, havia vinho e havia comida. Veja o que o texto declara. Paulo estava repreendendo aqueles coríntios, porque eles não estavam tomando a ceia com a atitude correta. Veja então o que Paulo diz. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Ele está dizendo, olha, como que pode? Vocês estão para celebrar o amor a Deus e ao próximo. E aí, a ceia representa isso, o amor. O amor não procura o próprio interesse. E aí vocês pegam a ceia e fazem o quê? Vamos pegar primeiro. Egoístas. Esse é o primeiro ponto. Segundo, e há quem tenha fome, ao passo que há quem se embriague. Não dá para se embriagar se fosse vinho, se fosse suco de uva. Eles ficavam bêbados porque era vinho. Era vinho. Pastor, mas minha família teve problema com vinho, com álcool. Eu tive. Acho que se você teve, aí é óbvio, para você é pecado mesmo. Você teve. Um copo de vinho ou de qualquer coisa para você já não é permitido. Mas, pastor, na minha família houve problema com bebida. Logo, não deveria ser pecado para todo mundo? Não. Não. Uma pessoa que perdeu um parente na piscina, ela tem o direito, por mais sofrido que foi, de exigir que se proíbam piscina em todas as casas? Não tem. Não tem. Eu entendo completamente que ela não queira ter piscina na casa dela. Mas o sofrimento dela, por pior que seja, não pode ser motivo para a proibição de direitos legítimos. Agora, tendo dito tudo isso, eu não bebo, nunca bebi, na minha casa é proibido beber. Primeiro, não quero nada que faça mal à minha saúde. E, infelizmente, boa parte das bebidas hoje fazem mal à saúde. Eu não bebo nem refrigerante direito, vou beber. Então, outro motivo para mim, pessoal, é não quero nada que eu sei que é uma tentação, e uma tentação que pode ser destrutiva. Então, é um direito, mas eu me abstenho dele. Terceiro, meu pai odeia. Meu pai odeia, meu pai não gosta, para ele é pecado mesmo, então é um bom motivo para mim. Nunca, mas para falar a verdade, meu pai era ímpio, ele bebia, e eu falei para mim mesmo, eu nunca vou beber. Eu não era crente, meu pai bebia, eu via meu pai e outras pessoas bebendo, e eu dizia para mim mesmo, eu nunca vou beber. E por fim, eu não bebo, porque sei que escandalizaria muita gente. Você imagina o pastor ali no espetinho com uma brama? Hã? Então, eu sei que no meu caso não há nem muita virtude no que eu faço, porque eu nunca bebi. Desde pequeno nunca bebi. Então não estou abrindo mão de muita coisa. Mas é óbvio que não apenas em relação à bebida, mas em relação a várias outras coisas, eu sim tenho que me preocupar com um irmãozinho que inclusive não é da nossa igreja, de outros lugares. Sim, eu preciso me preocupar, porque é isso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando do amor que nos limita. Somos livres, mas por amor, muitas e muitas vezes, nós deixamos de fazer certas coisas. Mas pastor, e aqui, nem estou dizendo para você o que você tem que fazer. Eu não posso ser mais santo do que Deus, né? Eu não posso chegar, eu gostaria de chegar aqui e falar para vocês,
É proibido? Não posso. É claro que você deve avaliar tudo que eu falei, mas não é pecado em si mesmo. Ah, mas pastor, vai ter gente que vai te ouvir e vai distorcer. Claro que vai. Mas eu não posso. Eu não sou Deus. Eu não posso ser mais santo do que Deus. Mas, pastor, voltando ao tema do... Paulo está dizendo que não é bom beber vinho se isso escandaliza. Espera aí. A gente vai deixar de fazer certa coisa simplesmente por conta da fraqueza de alguém? Porque é isso que está acontecendo aqui. Por conta da fraqueza de alguém, Paulo disse, eu não vou beber vinho. Por conta da ignorância, porque Paulo chama aqueles irmãos que não estavam comendo essas coisas, Paulo os chama de fracos na fé. Mas é assim, pastor? É assim? A fraqueza e debilidade de alguns pode nos limitar? Sim, sim. Em Romanos 14, 18, Paulo disse, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Agradável a Deus e aprovado pelos homens. Em outra passagem, Paulo disse, se eu quisesse a aprovação dos homens, eu não seria servo de Cristo. É óbvio que os contextos são totalmente diferentes. Há um lado, há um aspecto da nossa vida cristã, que nós devemos fazer o que é certo, independentemente do que o povo faz, do que o povo acha. E já vou falar disso aqui daqui a pouco até. Mas tem um lado em que sim, nós nos preocupamos com o que as pessoas dizem. Se algo vai manchar o Evangelho, vai trazer prejuízo para o progresso do Evangelho, mesmo que seja lícito, nós devemos considerar se devemos usufruir desse direito ou não. Ora, nós nos preocupamos com o que os outros vão pensar, porque, em primeiro lugar, nos preocupamos com a glória de Deus. Segundo, nos preocupamos com o próximo. Principalmente a partir do iluminismo, vários e vários movimentos ateus surgiram. E esses movimentos ateus, eles possuem alguns deuses. Um deles é a liberdade. A liberdade é um Deus para os ateus. Afinal de contas, se Deus não existe, quem está acima de mim? Ninguém. Quem pode limitar os meus direitos? Quem pode dizer, não faça isso, não toque naquilo? Quem? Se não existe Deus. Se eu fosse ateu, eu seria um fim em mim mesmo. Ninguém poderia colocar marcos na minha vida. Ninguém poderia colocar algemas na minha vida, de forma alguma, porque eu seria senhor de mim mesmo. Por isso os ateus, todo o movimento ateu, fala da liberdade como um valor absoluto e máximo, intransponível. Ora, não é assim conosco. Veja o que Paulo declara. Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quem crê ter um Senhor sobre si, não vive mais para si mesmo, vive para seus irmãos, vive para sua família, vive para o próximo. O amor não busca o próprio interesse. E veja se não é exatamente este o nosso problema em nossos relacionamentos. É justamente o fato de que achamos que somos independentes, que ninguém pode nos frear. Veja a briga de tantos casais hoje. Se eles podem consultar o celular do outro. O cara é uma só carne, mas não pode olhar o celular. Olha que absurdo. Essa ideia totalmente pagã. Totalmente pagã. Veja se inúmeros problemas que enfrentamos não têm a ver justamente com a falta desse espírito de amor ao próximo, de abrir mão de seus desejos e muitas vezes direitos para ver o bem-estar do próximo. Por exemplo, sogra. Pode reparar. Porque alguns têm privilégio de ter uma boa sogra. Alguns. Muitos outros não. Muitos outros não. E aí, se você não pode abrir mão de tantas coisas, que às vezes a sua sogra é meio invasiva,
seu sogro, se você não pode engolir alguns sapos, se você não pode, sabe, abrir mão do que é certo muitas vezes. É certo, você está certo, mas por amor à sua esposa. Você não pode engolir um sapo, não pode ir lá e ficar, vai visitar a sogra e fica lá na casa da sogra. E às vezes, e se você é próspero? E se você é próspero? Se você tem uma casa boa e às vezes sua sogra não tem, para você é uma tortura. É difícil, gente. E aí o que você faz? Você não pode fazer isso pela sua esposa. O que você pode fazer, gente? Sem sombra de dúvida, as pessoas hoje estão buscando milhares e milhares de cursos para ver se dá um jeito no casamento, porque não estão seguindo a simples e pura palavra de Deus, que está aqui nesse texto, dessa disposição em se preocupar com o próximo, essa disposição de abrir mão até de um direito legítimo por amor ao outro. Por amor ao outro. Ora, e dentro desse contexto, tem um outro lado aqui da moeda. Paulo aqui está dizendo que beber vinho não é pecado, mas ele diz, mas se escandaliza, puxa, evita, pelo menos em público. Evite. Ok. Jesus parece que desobedeceu essa ideia de Paulo. Porque um dia, Jesus colheu espigas e comeu, e pessoas ficaram escandalizadas. E aí? Jesus desobedeceu o que Paulo falou? Obviamente que não. Não era pecado o que Jesus estava fazendo, colher espigas no sábado. Mas para os fariseus era. Está vendo? É a mesma temática aqui. Tem coisas que não são pecaminosas, como por exemplo a comida, mas você pode deixar de comer para não escandalizar o irmão. Jesus não estava pecando, de forma alguma, ao colher aquelas espigas, mas para os fariseus Jesus estava. Jesus não seguiu o que Paulo está falando. Obviamente, sabemos que Jesus é impecável, que Jesus nunca pecou. Então Jesus estava certo aquele dia. Jesus fez bem, então, naquele dia, em escandalizar aqueles homens. E comer, porque ele é perfeito em todas as suas ações. Ou seja, há algumas circunstâncias em que, por fazer o certo, um grupo de pessoas que a Bíblia define como fariseus, que são inimigos de Deus, que são enviados do capeta e que são muitas e muitas vezes são descritos como aqueles que estão na igreja. Em relação a esses, Jesus não está nem um pouco preocupado em escandalizá-los. Pelo contrário, sabendo mesmo que eles iam ficar escandalizados, Jesus fez. Ou seja, muitas e muitas vezes, nós vamos fazer algo que muitos cristãos, falsos cristãos, ou até cristãos mesmo, eles podem considerar errado. Só que são coisas que valem a pena brigar. São coisas que são importantes. E naquele caso de Jesus era. A gente pode nem saber por quê, mas era. Porque se Jesus fez, se Jesus comeu, então tinha que comer naquele dia. Se Jesus colheu espiga, era importante colher. Se Jesus escandalizou aqueles homens, era importante que eles ficassem escandalizados. Então, alguns aspectos em que nós, da nossa caminhada com Deus, que nós vamos fazer algumas coisas que para alguns vai chocar. E a gente precisa fazer. E é necessário que a gente faça. É necessário que sigamos adiante. Mesmo que esses homens fiquem escandalizados. Eu tentei pensar em alguns exemplos aqui, o que eu me lembro, um básico aqui agora. Pregar o Evangelho. Hoje, pregar o Evangelho sempre foi lícito, mas para alguns é pecaminoso hoje. Para muitos líderes religiosos, pregar o Evangelho é um crime. É um crime. Como assim? Uma boa parte da pregação do Evangelho consiste em confrontar o pecado. Confrontar o pecado. Um exemplo. Pastorado feminino. É uma coisa errada. E nós, ao expormos isso, muitos fariseus ficam escandalizados. E dizem, olha o que você está fazendo. Está dividindo a igreja. Você não devia fazer isso, você está gerando polêmica, está escandalizando pessoas.
Está vendo? Há assuntos espirituais que são importantes. A comida não é. A comida nem é assunto espiritual. A comida não era. Beber ou não beber não é tão importante. Isso aí dá para a gente abrir mão. Mas há coisas que não dá. Há coisas que não dá para abrir mão. E vão ficar escandalizados. Vão ficar sim. E aí vale o que Paulo disse aos Gálatas. Se eu quisesse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Em relação a esses assuntos, nós devemos expor o Evangelho, falar aquilo que é a verdade, mesmo que as pessoas fiquem escandalizadas, mesmo que as pessoas nos chamem de pecadores, como chamaram Jesus, falaram que ele era endemoniado porque ele quebrava o sábado. Você não tem Deus, você quebra a lei, você é maligno, você é pecador. Não devemos nos importar com isso. Devemos defender aquilo que precisa ser defendido. Mas em relação de comida e de bebida, esses são assuntos muito pequenos. Em relação a esses assuntos tão pequenos, eu não consigo pensar em alguns outros aqui, mas tem outros. Por exemplo, Hello Kitty. Vai, um desses aí, vai. Lembra? Hello Kitty é do demônio. Tanta coisa, né, que eles falam que é do demônio. E aí, você tem lá um pai, talvez seu pai ache que é do demônio. Você vai morrer se assistiu ou não assistiu Hello Kitty. Eu nem sei se Hello Kitty desenho é legal ou não é. Mas enfim. Poxa, são assuntos tão pequenos. Aí você vai brigar com o outro por causa de um negócio desse. Então, em relação a essas coisas, não brigue. Seja tolerante. Quer assistir? Assiste então no quartinho, sem o seu pai saber. Então, sabe? É isso que Paulo está falando. Em relação a essas coisas, são pequenas que não farão diferença. Eu não sei se Hello Kitty faz diferença ou não, porque eu nunca assisti, não sei se o conteúdo presta ou não. Mas enfim, porque eu sei que tem muitas dessas coisas por aí que os crentes veem demônio, que vê demônio em tudo é demônio para eles. No passado, Coca-Cola já foi do demônio. Você lembra disso? Então, mas vamos imaginar que a Coca-Cola fosse do demônio hoje. Né? Se eles, e crentes verdadeiros. Eu morreria se bebesse ou não bebesse a Coca-Cola? Não morreria, então eu tomaria talvez lá na minha casa. Deixa, tadinho, vamos brigar com ele por causa de uma Coca, gente. Vamos brigar por causa de Coca. Mas pelo Evangelho a gente tem que brigar. Então, saber essas diferenças. Quando Jesus viu que era momento de comer, mesmo sabendo que ia escandalizar, ele comeu. Paulo disse que em alguns momentos comer ou não comer não faria diferença. Então, faça aquilo que é o melhor para o reino de Deus, para as pessoas que estão próximas de você. E lembre-se, cada um de vocês aqui, cada um de vocês, onde vocês estão levando a mensagem do Evangelho mesmo sem abrir a boca. Lá no trabalho de vocês, o tipo de trabalho de vocês, o que vocês fazem, tudo, vocês carregam o Evangelho. Como Jesus disse, o meu nome é blasfemado lá entre os gentios por conta de vocês. Por conta de vocês. Então, nós devemos nos lembrar de que é importante o nosso testemunho, como nos vestimos, como nos portamos lá fora, o que fazemos lá fora, onde nós estamos. Por exemplo, há alguns lugares não convém ao cristão. Não que você estaria pecando, você é livre, você poderia ir. Mas se tem lugar que, poxa, as pessoas falam, nossa, aquele lugar não é legal. Um crente deve evitar, deve ficar longe. Eu vou te dar um exemplo. Teve uma festa aqui esses dias aqui, tinha comida lá, né? Era em frente à praça. Só que aí, chegando lá, era a igreja católica que estava organizando. Aí eu falei, gente, você imagina eu aqui, pastor Rodrigo lá na igreja católica. Olha que coisa. Aí talvez alguém poderia achar, peraí, então para o pastor Rodrigo a igreja católica está certa? Não, não está. Não está. Então, eu tenho que me preocupar sim com o que as pessoas vão pensar. Com a mensagem que a gente está transmitindo com a boca fechada. Então, nós somos cristãos. Nós queremos que o maior número de pessoas possível se converta. E por isso, nós o tempo inteiro devemos perguntar, isso aqui traz escândalo ao Evangelho? Isso que eu estou fazendo, será que isso, para aquelas pessoas, eu sei, não há pecado nisso que eu estou fazendo, mas para eles talvez seja, e seja por conta da fraqueza deles, por conta da ignorância deles, da inocência deles. Senhor, se é errado, não porque seja errado em si mesmo, mas por conta da fraqueza deles, eu vou abrir mão.
Então, é assim que nós fomos chamados a viver. E por fim, não ignore sua consciência. Verso 22. A fé que tens, guarda-a para contigo mesmo, diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas o que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte: não é pecado comer a carne de porco. Mas tinha um crente lá, judeu, que achava que era pecado. Aí Paulo está dizendo, se você comer, você está pecando. Você que diz na sua consciência, é pecado comer. Paulo está dizendo, não coma. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Significa isso. Se a sua consciência ainda é frágil, você acha que é pecaminoso fazer algo, não faça. Senão você estará pecando. Obviamente, uma consciência ela pode estar torta, uma consciência ela pode estar cauterizada. A ideia de, lembra? Queimar com fogo e matar a pele. Uma consciência pode estar tão profundamente contaminada ao ponto de Paulo dizer que havia pessoas com a consciência morta por conta do pecado. Então, uma consciência pode estar torta, uma consciência pode estar cauterizada, ou seja, morta, mal iluminada. Isso tudo é verdade. Mas mesmo um crente genuíno, com uma consciência viva, ele pode ter uma consciência ainda fraca, que não foi iluminada pela palavra de Deus, porque está no começo de sua caminhada. Então, diante daquilo que você fala, puxa, eu vi o pastor fazendo isso aqui, mas eu não sei, eu me não sinto bem fazendo. Não faça. Não faça. Eu vi o irmão da igreja, ele é mais velho que eu, e ele fez, mas eu acho que não é certo. Então não faça. Se você acha que é errado, se você fizer, diz Paulo, você está pecando. Então, veja a importância da consciência. Isso é tão importante que Paulo, lá na dieta de Worms, ele citou a consciência dele. Não posso negar minha consciência. Não posso negar minha consciência. Eu sei quão complexo é isso, porque muitas e muitas vezes, como eu acabei de falar, a sua consciência pode estar contaminada. Mas veja a importância de não negar a consciência. E, obviamente, a importância de ter essa consciência iluminada pela palavra de Deus a cada dia e de seguirmos aquilo que acreditamos ser correto. Inúmeras vezes eu não tinha certeza do que fazer. Eu não tinha certeza plena. Mas por exemplo, em alguns vídeos que eu deixei de fazer, eu falava, eu acho que não é certo isso aqui. Passou o tempo, eu olhei para trás e falei, não tinha nada demais, podia ter feito, hein? Podia ter falado daquilo. Podia ter falado. Mas eu, naquele momento, a minha consciência estava me dizendo que não. Era uma consciência fraca naquele momento. Mas eu preferi não fazer. Então, a consciência é sim um testemunho que Deus colocou em nós. Paulo vai citar isso em Romanos capítulo 2. Lembra que ele fala dos gentios, que mesmo sem a lei de Deus, a consciência deles os acusa? Então, a nossa consciência, ela grita. E ela vai sendo a cada dia mais iluminada a partir da Escritura. Quantas e quantas vezes você ouve a pregação e aquilo começa a despertar em você? E muitas e muitas vezes você vai negando e sufocando a consciência, até que ela se apaga. Isso acontece. Ela vai se apagando. Então, a importância de você ouvir o Evangelho, ouvir a pregação, depois que ouvir, analisar. Faz sentido o que o pastor falou? Porque se não faz, se você acha, à luz da sua consciência, interpretando o texto, você fala, ele está errado. Não, está completamente errado. Não te convenceu. Não te convenceu. Tenha bem a certeza disso. Mas siga a sua consciência. Agora, o que acontece muitas vezes é que a nossa consciência está gritando, isso é o certo, mas você está com medo. A consciência está dizendo, não vá por aí, mas as suas paixões estão loucas e alucinadas, querendo ir. E se você vai ignorando essa consciência, você vai se tornando insensível ao ponto de se tornar, por exemplo, como um criminoso que já nem mais tem frio na barriga quando vai assaltar. É o que acontece. Eu lembro, na minha escola, eu estava fazendo muita bagunça e fazendo bastante coisas erradas.
chegou a um ponto que a minha consciência estava tão anestesiada, que eu já não tinha mais medo de nada, ao ponto de escrever em cima aquelas piadinhas bobocas, né? Lista de chamada, presença. Aí escrevi lá o meu nome, Rodrigo Davi Mocerim, e um nome lá cheio de coisas, né, erradas, embaixo, com a mesma letra, a mesma caneta. Aí, você vê, eu estava tão insensível, a consciência tão morta em relação àquilo que era certo e errado, que já nem sentia mais nada, nem se preocupava mais. E é o que acontece com os criminosos, eles acabam deixando rastro, por quê? Porque já não temem mais nada. Então isso acontece com qualquer um. Com Davi aconteceu isso. Davi, ele mata, mente e adultera. Primeiro adultera, depois mente, depois mata. Como que a gente vai numa escalada assim, gente? A ponto de ser um homem segundo o coração de Deus e matar com requintes de trairagem, de loucura mesmo, de doideira. É um negócio absurdo que ele fez. Sabe, arquitetou. É coisa de gente assim maligna, profundamente maligna. É Davi, gente. É Davi. Primeiro, ele adultera. Aí a consciência vai dando uma apagadinha. Aí ele começa a mentir para esconder o adultério. Não sendo bastante, ele mata para esconder o adultério. E fica ali meses nessa situação. Se aconteceu com Davi, é óbvio que pode acontecer com qualquer um. Ignorar a consciência, diz Paulo, é um perigo. Muitos, diz Paulo, vieram a naufragar na fé por conta disso. Então, ouça a pregação, porque é por meio dela que a sua consciência é iluminada de maneira correta. Que tudo aquilo que é errado na sua consciência vai sendo arrancado. E aí, ouça, analise, veja se faz sentido, se o pastor interpretou o texto corretamente. Se assim o foi, encha-se de coragem e creia em Deus, confie em Deus, peça a Deus capacitação sobrenatural para seguir aquilo. Porque do contrário você pode se tornar insensível, haja vista que a sua consciência vai sendo apagada dia após dia. Vamos ficar de pé?